E aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de ministrar nessa noite sobre o leproso de fé. O leproso de fé. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar acerca disso é que muitas das vezes nos falta contexto para entender a profundidade dos feitos realizados através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar é que esse é provavelmente o primeiro leproso a ser curado por Jesus. Não apenas o primeiro leproso, mas também o leproso que teve a sua história relatada nos 3 primeiros evangelhos, ou seja, evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como os evangelhos sinóticos, os evangelhos que apresentam um resumo da vida de Jesus, uma vez que João ele já apresenta uma faceta mais espiritual de Jesus. E quando ele fala sobre um leproso, nós temos que entender o que era a lepra. Qual era o que uma pessoa leprosa passava, experimentava na época de Jesus. A Bíblia nos mostra que na época de Jesus, e até mesmo na época anterior a Jesus, desde a época da lei mosaica, da lei de Moisés, que o leproso ele era tratado de uma maneira muito difícil. Toda e qualquer pessoa que fosse acometida pela lepra, ele passaria por privações terríveis. A Bíblia diz que se uma pessoa estivesse com lepra, pela lei, ela deveria buscar um sacerdote, e o sacerdote então iria examinar a sua pele, e de acordo com as características demonstradas na sua pele, ele daria 1 semana para dizer se você era leproso ou não. Se aquela doença fosse apenas uma doença de pele, uma doença superficial, aquela pessoa ficaria mais 1 semana fora do convívio das pessoas e depois voltaria ao convívio da sociedade. Mas se nela fosse encontrado a lepra, a partir de uma declaração do sacerdote, a partir daquele momento, aquela pessoa já não mais poderia gozar de uma vida em sociedade. Uma vez que fosse detectado a lepra, aquela pessoa, se ele fosse um homem, se ele tivesse uma mulher, a partir daquele momento, ele perderia a sua mulher, porque ele já não poderia mais viver ou habitar no mesmo teto que a sua mulher. Se aquele homem ele fosse pai, ele já não poderia mais conviver ou voltar a habitar juntamente com os seus filhos. De mesma sorte que se fosse uma mulher, a mesma coisa. Se ela fosse casada, ela não mais teria um marido. E se ela fosse mãe, ela já não mais seria mãe. Ela deixaria de ser mãe. Por quê? Porque ela deveria ser banida da sociedade. Porque naquela época, por não haver cura para a lepra era passada, a lepra era uma doença contagiosa, então aquelas pessoas deveriam ficar o mais longe possível do convívio. Aquelas pessoas eram privadas de tudo. A lepra é uma doença, a lepra ela tem muitas facetas, ela tem muitas diversidades,
Mas existe uma lepra chamada como uma doença branca. Ela deixa a sua pele muito clara. O que hoje algumas pessoas também associam a lepra com o mal de hanseníase, por exemplo. É uma das facetas da lepra, por exemplo, naquela época, só que ela não tinha cura. E a Bíblia e a ciência diz que a lepra, dependendo da qualidade da lepra, ela levava com que a pessoa, ela tinha buracos na pele. Ela tinha deformações na sua pele. E muitas das vezes, aquela doença fazia com que a pessoa sentisse um estado de formigamento. E muitas vezes, ela não conseguia sentir determinadas partes do seu corpo. Ou seja, ela não sentia muitas vezes alguns dos seus dedos, ou da sua mão, ou do seu braço, ou da perna e assim por diante, o que fazia com que se ele machucasse algum dos seus membros, ele não iria sentir, automaticamente ele não iria ter um tratamento, e por não ter um tratamento, ele iria perder aqueles dos seus órgãos. Ou seja, ele poderia ir dormir com 10 dedos e acordar com 8. E só depois se dar conta do que aconteceu. Assim era a lepra. O mais chocante era aquela situação em que a pessoa ia ter que encontrar o sacerdote, porque o sacerdote ia dar o veredito. Agora fique imaginando aquelas pessoas torcendo para que o sacerdote não reconhecesse ou não chamasse aquela doença de lepra, porque ele sabia das consequências. Queriam acometer aquela pessoa a partir do momento em que ele fosse considerado um leproso. Ele iria perder tudo. Nós falamos de um marido casado, muitas vezes pai, ou de uma mulher casada com filhos, mas o mesmo não deixa de ser trágico para um jovem. Imagine um jovem ou uma jovem com esperança de se casar, ou com esperança de ser pai, ou a esperança de ter mãe. Ele sabe que esse sonho jamais poderá se realizar. Por quê? Porque ele não poderá se casar ou ter filhos. Por quê? Porque ele vai ser privado do convívio, ele não pode estar na sociedade. A Bíblia diz que esses leprosos, eles eram levados para fora da cidade. O que hoje nós chamamos em muitos lugares como um leprosário, um lugar onde viviam todos os leprosos. A história relata que quando uma pessoa que descobria logo no início, no começo do estágio da sua lepra, que quando ela chegava a um leprosário, no local onde estavam outros leprosos como ele ficava em estado de choque. Por quê? Porque lá naquele local, ele iria encontrar pessoas que estavam no estágio final da sua lepra. Ao passo em que ele estava no começo da sua lepra, ele começava a se enxergar naquele homem ou naquela mulher, porque ele sabia que era daquela maneira que ele iria ficar e que era daquela maneira que ele iria morrer.